Pronto. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver essa transmissão, mas nós estamos aqui para falar um pouco sobre aquilo que é mais importante para nós e a maioria das pessoas estão desvalorizando. Você sabe o que é? Você sabe me dizer o que é? Seria o tempo? Na verdade, são reloginho, mas seria o tempo? Sendo desvalorizado todos os dias? Não, mas é algo que engloba o tempo, porque ela se refere também ao tempo, mas não é o tempo de um relógio, é o tempo de nossa existência sobre a Terra. Quero falar um pouco nessa manhã com você, meu amigo e minha amiga, sobre vida. O que é a vida para nós? O que deveria ser essa vida, não é verdade? O que estamos fazendo para vivê-la de forma abundante? É uma palavra que muitos hoje usam, de uma forma em que tenhamos paz e tranquilidade. Como você está vivendo a sua vida? Muitos não estão valorizando esta vida, porque a coisa mais importante que eu e você temos hoje é a vida. E a maioria das pessoas não estão valorizando ela, vivendo a vida à la vontade, correndo riscos desnecessários, não é verdade? Mas a Bíblia ela fala sobre a importância da vida e de como a vida começou para nós. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fez um boneco de barro e soprou em sua narina o fôlego de vida. Então, observe que a vida, ela veio de Deus. Ela é um presente, é uma dádiva, um presente mais que especial, um presente mais que valioso. Ela é uma dádiva. Ela é mais valiosa do que riquezas, do que tesouros, do que pedras preciosas, porque se você não tiver a vida, como você vai desfrutar daquilo que você vai ganhar, granjear e conquistar? Como você vai desfrutar dela se você não tiver uma vida saudável, se você não tiver uma vida alicerçada, uma vida baseada na verdade? Muitas pessoas hoje vivem uma vida de mentira, vivem uma vida de engano, acredita que tudo está em torno de ter e não ser. Vivemos a geração mais complexada de todos os tempos da humanidade, a geração mais imbecilizada de todos os tempos. Vivemos em meio à geração das dancinhas, em meio à geração dos memes, em meio à geração das piadas, das chacotas, e perdemos a oportunidade de valorizar um ao outro, de amar um ao outro, de respeitar um ao outro. A palavra de Deus ela vai falar muito sobre vida, ela vai falar sobre vida devocional, ela vai falar sobre vida de consagração, ela vai falar sobre vida devocional, ela vai falar sobre uma vida mais profunda, ela vai falar sobre vida e morte, ela vai falar sobre a nossa vida ser provada todos os dias. E você, eu estou aqui como uma voz profética na sua vida para te dizer: a sua vida vale a pena sim. A sua vida é preciosa sim. Ela é mais preciosa do que a conquista que você não teve ou não tem. Ela é mais preciosa do que a pessoa que você sonhava se tornar e não se tornou. Ela é mais valiosa do que a rejeição que você está enfrentando.
Bom dia, meu amigo Demarcelo 2607, missionária Dani Campos, que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre a vida de vocês. E eu convido você a me ajudar compartilhando com mais alguém, compartilhando no stories do teu WhatsApp, no stories do teu Instagram, manda para alguém, convida alguém, mas vamos falar sobre a vida hoje. Porque muitas pessoas não estão valorizando a vida que têm, estão subindo em um alto de um edifício nesse exato momento, estão amarrando uma corda em uma viga em uma casa, estão pegando uma arma no cofre para tirar a coisa mais preciosa que Deus nos deixou, que é a vida. Bom dia, Ricardo Moreno, que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre você, sobre sua família, sobre a cidade de Ouro Preto do Oeste. Seja bem-vindo, compartilha com mais alguém, compartilha com o teu grupo de WhatsApp de Ouro Preto do Oeste. Siga nossas redes sociais. Eu convido também vocês que estão entrando a convidar mais uma pessoa a estar seguindo as nossas páginas para estar sendo ministrado pela poderosa palavra de Deus. E hoje estamos falando sobre a vida. Essa coisa que nos mantém de pé, mas que está sendo muito desvalorizada por nós mesmos. Como eu disse agora há pouco, eu quero falar da importância de uma vida hoje, porque nesse exato momento, famílias estão chorando porque um ente querido, um filho, um neto, um esposo, uma esposa não aguentou a pressão da vida, a pressão não da vida, mas a pressão das situações, a pressão das circunstâncias e tirou aquilo que era mais valioso, aquilo que veio de Deus como dádiva. Eu quero dizer para você que o suicídio não é o caminho. O suicídio é a opção mais tola e estúpida que um ser humano pode escolher para dar cabo do seu sofrimento, da sua incompreensão, da indiferença que está sofrendo, da rejeição que está encarando, da anulação e da falta de propósito ou sucesso que queria ter e não conquistou. Ele é a atitude e a escolha mais imbecil de todas para alguém que declarou falência ou acha que está quebrado. Eu falo isso como exemplo. Eu tive um patrão no Distrito Federal que ele se deparou com uma dívida tão grande que o caminho que ele encontrou foi sentar na beira da piscina e tirar a própria vida. E quando a família fez o aparato de todos os bens que tinha e vendeu todos os bens que tinha, pagou todas as dívidas e ainda sobrou muito dinheiro. Mas aquele homem, um homem muito bom, um homem muito valoroso, deu oportunidades para minha pessoa que ninguém jamais deu até hoje. Ele buscou o caminho pior de todos, porque ele achou que aquela atitude dele ia tirar ele desse momento, mas ele trouxe tristeza à sua família. E muitos hoje estão trazendo tristeza ao coração de Deus por não dar valor a esse presente valiosíssimo que é a vida. João, você vai ficar só nas suas palavras? Não. Vamos para a palavra de Deus. Olha só, a gente vai entender a vida quando começamos a aprender sobre ela. E olha o que a palavra diz sobre vida, sobre morte, sobre muitas coisas. Pois qualquer um que quiser salvar sua vida a perderá, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, este a salvará. Jesus está falando em Lucas capítulo 9, 24 sobre escolher Ele, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós encontramos a vida, porque a vida veio dele. A palavra do Senhor vai dizer que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo também são três em um dividido em 3 etapas. E nós hoje temos a companhia do Espírito Santo de Deus, mas um dia o Filho andou aqui entre nós, habitou entre nós, sofreu aflições como nós, mas também pagou um alto preço. Ontem
foi um dos dias mais importantes para a cristandade, porque foi o dia em que a cruz foi ocupada por um período de tempo, mas também ela foi esvaziada no final da tarde, quando retiraram o corpo de Jesus daquele lugar. Ontem, hoje são os dias em que o túmulo está ocupado historicamente e espiritualmente, mas amanhã, o domingo de Páscoa, saberemos que o templo, o túmulo estará vazio, porque o nosso Cristo ressuscitou. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, em Cristo Jesus, sendo você crente ou não, pois tenho muitos amigos que não são crentes, pertencem a outras coisas, às outras crenças e outras denominações, e eu não estou aqui para falar de denominações, não estou aqui para citar opiniões sobre o que eu acho de fulano, de Beltrano, não, estou aqui para te falar da importância da vida. É algo que Deus, a palavra de Deus fala que os matricidas, os assassinos, os parricidas não entrarão no reino dos céus. Aqueles que tiram vida de outras pessoas. Imagine aquele que tira a própria vida. Porque a vida, ela não é nossa, ela foi dada a nós. Ainda lá no jardim, quando Deus preparou aquele boneco e soprou nele o fôlego de vida. O fôlego de Deus está em nós, compartilhado conosco. Deus habita em você através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo dele. Algo tão poderoso que, se você criar esta conexão, seguindo o exemplo que Jesus fala em Mateus, quando for orar, entra no teu quarto, mantém uma aliança, começa a ter comunhão com Deus, entra no teu quarto, ora em secreto, que em secreto o teu Deus te ouvirá, mas te recompensará. Sejam bem-vindos, meus amigos que entraram agora. Deus abençoe Missões Jerusalém. Já está chegando próximo ao Congresso de Missões. Palavra abençoada. Estou orando muito por uma pessoa que semana contou que tentou tirar a vida. Vamos estar orando por ela, Marcelo. Qualquer coisa, manda o nome só no direct, que é pra gente não expõe aqui, mas pode mandar no direct que nós vamos estar colocando no caderno de oração. Paula, seja bem-vinda. Elitineide, seja bem-vinda. Marilza, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. E a palavra do Senhor vai dizer que essa vida, ela é como um enfeite. Ela precisa ser adornada. Isaías 3,16 diz assim: diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam. Jesus. Não, aqui. João 12:24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto, ou seja, nasce vida. Eu quero dizer para você que esse é o final de semana mais importante da cristandade, só que nós precisamos entender que todos os dias tem que ser os mais importantes para nós, os cristãos. Primeiro, valorizar a vida. Não somente a nossa, mas a vida das pessoas que nos cercam. A vida das pessoas que nos rodeiam. A vida das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. A vida das pessoas que nos prejudicam. A vida das pessoas que fazem suas campanhas e seus votos contra nós precisa ser abençoada por nós. O próprio Jesus diz, olha, se tem um inimigo, eu não quero que tu compre a guerra com ele, não. Eu quero que tu ore por ele. Eu quero que tu abençoe a vida dele. A palavra de Deus vai nos mostrar que há 3 pecados que não tem perdão. A blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. O não perdoar não tem perdão. E o abandono da fé, que é aqueles que apostatam da fé, porque a palavra do Senhor vai dizer que é impossível alguém que experimentou, que viveu, que foi tomado pelo Espírito, que foi usado nos dons, abandonar a fé e ser perdoado, não é verdade? A palavra do Senhor também vai dizer que aqueles que tentam contra a própria vida não herdarão o reino dos céus. Agora imagine o que Deus está sentindo de nós quando Ele renova o seu fôlego, renova as suas misericórdias todos os dias pela manhã, e eu não valorizo esse dia.
vivendo uma vida com gratidão, vivendo uma vida com alegria, vivendo uma vida com paz, intercedendo pelas pessoas, abençoando a cidade que eu moro, abençoando o povo que faz parte do meu dia a dia, mesmo que o meu empregado dê trabalho demais, mesmo que eu quase não o suporte, mas eu vou abençoar a vida dele, mesmo que eu faça parte de uma comunidade que é a realidade nossa, que somos imigrantes. Uma comunidade que está sempre atentando contra a vida do outro, sempre atentando contra a empresa do outro. Não pode ver o outro crescer, o outro está fazendo isso, ele vai lá e denuncia. O outro, colocou ali uma pipoquinha para vender. Não, eu tenho o mercado, é eu que tenho que vender a pipoquinha. É mesmo vivendo numa comunidade dividida, que um é dividido com o outro, mas mesmo assim no domingo se abraça, no domingo dá a paz do Senhor, no domingo dá a paz de Cristo na missa, saudam uns aos outros, mas quando sai dali é uma verdadeira guerra. Isso é a sociedade. A sociedade, os comportamentos sociais, os comportamentos filosóficos não podem atrapalhar a minha vida do jeito que eu tenho que vivê-la para agradar a Deus, porque foi Ele que me deu ela. Entende? Aonde nós queremos chegar? Algumas advertências. Nós precisamos entender isso de uma forma mais profunda, porque a vida é algo que nós precisamos aprender sobre ela para desenvolver ela com abundância. A abundância não é só ser rico financeiramente, mas é viver uma vida repleta de paz, de alegria, tendo sabedoria divina para guiar e conduzir a nossa família para o trono de Deus. Eu comecei essa live falando que nesse exato momento você pode compartilhar isso com alguém, porque alguém está subindo a uma cobertura, alguém nesse exato momento está pegando uma corda, amarrando numa caminheira, numa viga de uma casa ou no galho de uma árvore. Alguém está abrindo o cofre e pegando uma arma para tentar contra a própria vida, porque acha que essa é a solução mais eficaz e mais rápida para o seu sofrimento, para a anulação que está vivendo, para a rejeição que está enfrentando, para o abandono, para o fracasso que está enfrentando. Mas eu estou aqui como voz profética de Deus para dizer que o Senhor é o caminho para a tua vida. Jesus te ama. Jesus te ama. Se as pessoas não te amaram como você deveria ser amado, se a igreja não te abraçou como a instituição igreja, não a igreja do céu, a igreja cristocêntrica, não, a instituição igreja, não te abraçou como deveria te abraçar, não ajudou a sarar tuas feridas, deitar bálsamo sobre as chagas suas, Jesus te ama acima de todas as coisas, acima de todo sofrimento, acima de toda dor, acima de toda anulação, acima de toda rejeição. E esse sendo o final de semana em que as pessoas fazem os seus votos, fazem as suas consagrações e a partir de segunda voltam a ser as mesmas pessoas que eram. Nós precisamos lembrar não só da parte dolorosa, mas também nós precisamos lembrar todos os dias que o dia de amanhã, o dia de Páscoa, o Happy Easter, não é sobre ovo de Páscoa, não é sobre ovo, até mesmo porque coelho não bota ovo, não é sobre uma festa comercial, uma festa mercantilista, não. É sobre a ressurreição do Rei da Glória. É sobre a vida sendo trazida de volta de uma forma maravilhosa e esplendorosa. O dia de amanhã é sobre uma aliança, é sobre um concerto, é sobre uma oportunidade de eu abandonar a vida de morte, aceitar este Jesus e viver uma vida de vida, uma vida que glorifique, uma vida que abençoe. Esse é o motivo da minha e da sua existência. Em troca disso, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos enriquece. Ele não me enriquece para que eu seja dono da minha cidade toda, não. Ele me enriquece para que eu seja um exemplo daquele que ganhou posses, amando de Deus e abençoa a minha cidade. 20 anos nos Estados Unidos, quantos natais solidários você fez na sua terra natal onde você nasceu?
na cidadezinha que você, como eu, era um eira sem beira. Parecia um andarilho andando para cima e para baixo, sem destino, sem direção, sem propósito na vida, não é verdade? Tantos recursos Deus colocou na tua mão. Quantas famílias de missionário no campo missionário você ousou ou já pensou em adotar? Quantos recursos foram destinados a você? E o que você está fazendo com esses recursos? O recurso digital, esse advento da internet, o que você está fazendo para usá-lo de forma correta e gerar vida nas pessoas? Observamos hoje pessoas que carregam um nome, carregam um título, que são líderes espirituais, mas que mais parecem cabo eleitorais de políticos, porque se você entra nas suas mídias sociais, só é política, 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 nada sobre o rei da vida, nada sobre o dono da vida, nada sobre o Deus que dá vida, nada sobre o Deus que ressuscita mortos, ressuscita sonhos enterrados. A vida é importante. E nós precisamos ter uma vida consagrada. Precisamos estar mortos para o pecado. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 2, que de modo nenhum nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. Ele está nos alertando. Lá no versículo 11 do mesmo capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É para Ele, por Ele, porque quando aprendemos a fazer as coisas para Ele, por Ele, aprendemos a fazer as coisas para as pessoas que nos cercam. Eu lembro que as pessoas falavam muito assim: como é que você quer namorar ou casar? Se você não se ama, como é que você vai amar alguém? Transformando isso no contexto cristão, se você não ama Deus ao ponto de obedecê-lo, de cumprir os seus princípios, de ser leal e fiel à chamada e à vocação que Ele vos deu, de ser fiel à sua palavra, sem colocar enxerto, como tu vai ser fiel, leal e amar as pessoas que foram colocadas na sua congregação? Como você vai amar, ser fiel, cuidar, ser leal às pessoas que Deus colocou ao seu redor como irmãos de fé, que lhe confiam segredos, mas você é igual carteiro, confia o segredo na esquina A, quando chega no final da tarde já está no bairro inteiro? Lealdade, fidelidade tem muito a ver com vida. E precisamos vencer o pecado, estar morto para o pecado. Tudo aquilo que nos arremete a coisas do passado, a comportamentos que vai degrinir a minha vida e a vida do meu próximo, é considerado um pecado. Olha o que Paulo diz à igreja de Gálatas, no capítulo 5, no verso 24, ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. João, eu conversando com um amigo que está quase se tornando uma celebridade e está fazendo já muito sucesso na região, mas daqui a um dia Deus vai colocar ele para ser no Brasil todo, e ele falando assim: cara, o mais difícil para mim ser um cristão hoje é como é que eu vou viver depois. Ou seja, o medo dele é de viver esse capítulo 5, verso 24, é de crucificar com Cristo as suas paixões e desejos. Olha que a paixão dele, o desejo dele não é pela pornografia, não é pelo roubo, não é pela fraude, mas é pelo sucesso, pelo alcance, pela fama. Desejo prazeres carnais por algo que vai te dar status. Quando nós falamos de desejos e paixões, nós só lembramos de sexo,
pornografia, imoralidade, mas nós esquecemos do desejo obcecado, infinito pela possessão de posses, nós esquecemos do prazer obsessivo e obcecado por elogios, o famoso narcisista. Faz um pastelzinho, ele quer ser elogiado por aquele pastel. Se ele ou ela não ouvir o elogio por aquilo, o dia dela acabou. Se ela passar no meio da roda, ou ele, e ninguém o cumprimentar porque não o viu, ou passou despercebido, meu Deus, o meu dia acabou. Precisamos crucificar esses sentimentos, esses desejos, esses comportamentos obsessivos pelas menores coisas. Do que adianta eu ser o rei do gado no Pará e me tornar um habitante do inferno na eternidade? Do que adianta eu ser multimilionário fazendo as pessoas rirem e eu ser obrigado a pedir ajuda e socorro e falar assim: meu empresário, contrata a clínica psiquiatra mais forte e com os melhores especialistas, porque eu não estou aguentando, me interna lá. O que estão fazendo com a vida que não te pertence, mas foi dada a você como dádiva, como presente? Esses dias, as mídias, noticiário, um rapaz, ele veio de família cristã, ele nasceu no Piauí e ele é muito famoso, o Whindersson Nunes, menino que faz a gente rir de graça. Ele pediu para ser internado porque a vida, a alegria, o ânimo, a plenitude, a abundância não está em ter posses e ser cercado de pessoas que estão me cercando pelo que eu tenho, pelo que eu produzo. Nós precisamos estar cercados de pessoas que estão conosco pelo que nós somos, pelo que nós carregamos da presença de Deus. Entenda isso. A vida é importante, sim, e Jesus te ama. Jesus, o Pai, o Deus Pai, soprou naquele bonequinho. E essa vida vem vindo até nós. E todos os dias Ele sopra do seu Espírito sobre nós. Mas esse Espírito, Ele é um gentleman. Ele é um homem respeitoso. Ele é um cara sociável. Esse Espírito Santo, ele é uma figura de uma pessoa que ele é pacífico, educado, gentil, que ele não entra na nossa vida e pá! Não, precisamos convidá-lo. Precisamos liberar acesso a ele. Liberamos acesso a imoralidade na nossa vida, liberamos acesso à pornografia na nossa vida, liberamos acesso à fraude, a sentimentos facciosos, a pensamentos destrutivos, a pensamentos suicidas, liberamos acesso a tantas coisas e não liberamos acesso ao Espírito Santo para vir gerar em nós uma nova vida em Cristo, para nos dar a força em crucificar com a crucificação de Cristo os nossos desejos e paixões e nascer com Ele uma nova pessoa. Olha o que diz Paulo à igreja de Colossenses no capítulo 3, no verso 3, ele vai dizer assim: pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ei, não há vida se não houver morte. Como assim, João? A laranja para nascer, precisa botar a sementinha lá na terra, aquela semente vai pubar, vai apodrecer, vai morrer, e ela vai abrir e vai nascer o brotinho, e aquele brotinho vai gerar primeiro raízes para baixo, e ele vai começando gerando para cima, e vai crescendo para baixo e crescendo para cima, ou seja, raízes profundas, árvore mais forte, raiz por cima, qualquer ventinho derruba, ou seja, precisamos ser profundos na presença de Deus. Eu não estou falando na presença no templo, na presença nos cultos, não, estou falando na presença de Deus. Porque muitos cultos hoje estão cheios de pessoas, mas estão vazios de Deus. Muitos homens e mulheres estão subindo ao altar hoje, ensinando sobre casamento, mas não sabem o que é a lealdade, a fidelidade, nem o valor de uma aliança de casamento, porque são amaziados, são amigados, são juntos.
Mas muitos ministérios permitem, por quê? Porque essa pessoa é influente, essa pessoa fala bem, essa pessoa tem um diploma, essa pessoa tem um dízimo bom. Mas em vez de estar no altar gerando vida, está no altar gerando morte. Porque eu não posso falar de aliança se eu não sei o valor de uma aliança. Eu não posso falar de filhos se eu não sei a responsabilidade de tê-los, de educá-los, de criá-los, de estar no processo paternal, de ser pai. É simples assim. Mas olha o que Pedro escreveu, o cara que era, sanguíneo. Me chamam de Pedrão. Antigamente chamava de João Batista. Meu nome é João, eu gosto que me chamem de João. Mas alguns querem me chamar de Pedrão, porque tudo que Jesus ia fazer, ele era o primeiro da frente. Até mesmo na hora que os soldados vêm para prender Jesus, e Jesus fala assim: a quem procureis? Procuramos a Jesus. Eu sou. Quando ele fala eu sou, a Bíblia relata que esses homens foram jogados para trás e caíram como mortos. E Pedro aproveita desse momento, pega a espada, foi para sentar na cabeça, mas acertou só a orelha do soldado. E por causa dessa orelha, todo mundo se acha no direito de falar: Pedro é ruim, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Não. Quando Deus fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei essa igreja, ele está falando sobre nós também, que muitos de nós somos duros como uma pedra. Mas é sobre essa pedra, quando o Espírito Santo vier, ele vai amolecer essa pedra, ele vai transformar essa pedra em um alicerce, ele vai transformar essa pedra em algo mais sólido com a presença dele, e sobre nós edificar uma igreja santa, porque nós somos a igreja, né? Muitos teólogos agora vão dizer que nada. Não, nós somos sim. Vamos ficar com o evangelho simples, o evangelho que trazia cura na igreja, o evangelho que trazia novo nascimento, o evangelho que as pessoas pregavam e falavam assim: tu és a igreja, e as pessoas se rasgavam porque elas olhavam para dentro de si e via que não tinha como ser a igreja, carregando pecados ocultos, carregando o desejo de tirar a vida, carregando o desejo de sacrificar-se, carregando desejos obscenos, obcecados por conquistas financeiras e odiando o próximo, matando, tomando suas propriedades. Mas iam na missa lá. Amarravam dois para matar no outro dia. Encomendavam a morte de outro. Mas no domingo estavam na missa. Outros corajosos iam no culto. Era assim a realidade do interior do Pará. No meio da sociedade, adorados e idolatrados. Mas nas madrugadas, homens e mulheres más e cruéis. Mas um dia Deus entra na vida de cada um e transforma, muda. Olha o que Pedro escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Entenda isso. Todos os homens hoje, porque nós vivemos o retorno da era helenista, do grande conhecimento, principalmente do conhecimento pela nossa mente, sobre desejos, sobre o que devemos ser, sobre bloqueios mentais, sobre a criação da identidade. Hoje nós vivemos a fase, deixa eu dar um gole no meu café, vivemos a fase do subterfúgio, e eu busco facilidades para me ajudar a encontrar o meu eu interior, mas eu não encaro o verdadeiro desafio do sacrifício, do entender que sobre a cruz e sobre suas feridas, as minhas feridas foram saradas e os meus pecados foram cravados naquela cruz. Agora cabe a mim viver em novidade de vida nesse Cristo. Não é sobre a montanha, não é sobre as salas disso, os lugares disso, não, é sobre Cristo. Nós estamos nos tornando a geração mais pequena de todos os tempos, porque somos grandes no conhecimento, grandes no acesso, grandes na tecnologias, mas somos pequenos no acesso à espiritualidade que nos aproxima de Deus. Sabe por quê?
porque fugimos de quem nós somos e encaramos subir a montanha. Nada contra criticar os irmãos do Legendário, pelo menos estão fazendo algo. Eu não sou desses que critica quem está fazendo mais que eu, mas eu quero chamar a tua atenção, porque uns estão subindo, todos, a maioria estão subindo a montanha, estão sendo ministrados lá, estão sendo levados a um desgaste e tudo, voltam transformados, mas dura 4, 5, 6 meses. E volta a ser tomado por um vazio, por aquilo, por quê? Porque não é, o segredo não é só subir a montanha, mas é manter o que foi revelado lá, ou manter o que foi ministrado lá, todos os dias, criando o meu ato devocional. Não é sobre ir à casa de cura e ser ministrado lá, é sobre manter aquela ministração que foi ministrada lá, viva, eficaz e produzindo fruto todos os dias da minha vida. Não é sobre a consagração do sábado antes da ceia, não, é sobre manter a minha vida consagrada todos os dias, e todos os dias a minha vida ser um banquete celestial para a glória de Deus. Não é sobre vigílias do fogo, não é sobre a Viva Forte Maia, não é sobre a Viva Flórida, é sobre manter a minha vida, a chama vocacional de Deus na minha história, avivada todos os dias, diante do luto, diante do desespero, diante do adultério, diante da aflição, diante do fracasso, diante do quebrar da minha empresa, diante de uma crise imigratória, diante de uma crise financeira, vier sobre a nação, eu tenho que entender que a minha vida não foi alicerçada sobre a montanha que eu subi, mas sobre o Jesus que foi pregado sobre a montanha. Que a minha vida não foi alicerçada no quarto de uma casa de cura, alugada para ter um seminário, mas sobre a cura que foi ministrada, sobre o Deus, sobre o nome que está sobre todo nome. Porque os nomes é só uma maneira da gente dar nome aos projetos que Deus coloca no nosso coração. E eu, parabenizo quem criou Casa de Cura, quem criou Legendário, quem criou Homens de Valores. Os americanos agora estão em um evento que pais e filhos vivendo um momento igual Legendários, de desafio, de exaustão física, de um ser o help do outro, de um ser o step do outro. Porque é isso que precisamos aprender, que vida é isso. A vida está em Cristo e Cristo está em todos nós quando o aceitamos, quando confessamos nossa vida de pecado, quando rejeitamos nossa vida de pecado e optamos por viver uma vida de sacrifícios. E olha que o nosso sacrifício, olha que o sacrifício que precisamos praticar nos gera lucro. O que, João? Isso mesmo. Os sacrifícios que Deus requer de nós nos gera lucro financeiro, nos gera lucro emocional, nos gera lucro espiritual. Como assim? Olha só, você vai para o carnaval, você paga. Você vai para um trio elétrico, para uma micareta, você compra o abadá, custa dinheiro. Você vai intoxicar o seu corpo com álcool, com tabaco, com droga, custa dinheiro. Não é verdade? Você vai adulterar, você vai trair a sua esposa, custa dinheiro, porque você vai ter que bancar sua amante, cabra sem vergonha. Olha só, tudo que agrada ao diabo nos causa prejuízo financeiro. Agora, tudo que agrada a Deus nos causa lucro. Por quê? Eu vou falar isso, tô nem aí. Aí você não vai ter a assinatura em sites proibidos. A economia dessas assinaturas vai ficar na tua carteira, na tua conta. Você não vai gastar o dinheiro na micareta. Esse dinheiro você vai ficar na tua conta, vai servir para alguma coisa. Você não vai ter um segundo lar para manter, uma segunda casa. Já é economia para sua família, um dinheirinho para você dar para sua esposa ir para o salão, um dinheirinho para colocar um aparelho nos seus filhos, né? Para você cuidar da sua casa. Olha só, você não vai mais se drogar, ou seja, você não vai mais financiar o tráfico humano, você não vai financiar a prostituição, você não vai financiar o tráfico de drogas, mas você vai gerar saúde na tua casa,
vai gerar saúde na casa de outras pessoas, porque quanto menos pessoas usar essa porcaria, menos pessoa vai ter para vender isso aí, porque não vai gerar mais lucro para essas pessoas. Então vai gerar lucro financeiro para você. Assinaturas de site pornográfico, assinatura de bet, de casas de aposta online, pessoas perdendo tudo na esperança de ficar rico do dia para a noite. Ei, vai estudar, vai ler, vai buscar espiritualidade. Quem sabe Deus te revela a criação de uma panela nova, a criação de uma caneta nova, a criação de um remédio novo, a criação de um remédio natural novo e tu fica milionário. Não é verdade? Mas não. Tá lá gastando as economias da família. As economias da família lá no bet, lá no tigrinho. Cuidado que o tigrinho vai virar uma onça, vai te comer. Cuidado, esse tigrinho vai virar um leão e vai atacar você. Muitas pessoas no Brasil estão ferradas por causa desse negócio. Muitos homens estão lá com assinaturas mensais de OnlyFans, disso e daquilo. Cara, vence o pecado hoje e nasce para a vida. Homens, a única coisa que você precisa ter é coragem e, como diz um boiadeiro, eu esqueço o nome dele, coragem e brilho na cara. Porque primeiro você tem que vencer você, deixar de ser egoísta, para que você gere vida através de você. Precisamos ter comunhão com a morte de Cristo. Romanos 6,6 diz assim: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Você que está teimando de manter o velho homem vivo. É preciso tomar posse dessa palavra profética de que pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Olha só, sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Primeiro, reconhecimento de que minha vida precisa ir para a cruz, que esse simbolismo da sexta-feira da paixão de Jesus crucificado não é só a paixão, a sexta-feira da paixão não, é o exato momento em que Cristo pega os meus pecados mais horríveis e leva com ele para a cruz. Mas o que eu quero te deixar alegre, sabe o que é? A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Olha o que olha o que Romanos 8,36 vai dizer. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vencer o nosso eu é morrer todos os dias. Porque o meu eu, por exemplo, sábado hoje, sabadão, assar uma carne, primeiro ir no gym, treinar, depois voltar, assar uma carne, bater perna numa loja, assistir um filme. Mas o homem nascido de novo, ele quer começar o dia fazendo o quê? Orando, lendo um versículo. Mesmo que você não saiba, não tenha intimidade com a sua Bíblia, vai no Google e coloca assim, promessas, Bíblia. Vai sair todos os versículos que referem à promessa. Aí você passa o dia todinho recitando aqueles versículos para te lembrar de uma coisa. Mulheres, homens, políticos, governantes, até mesmo pastores e pastoras, missionários e missionárias, apóstolos e apóstolos, pode um dia ser infiel a você, infiel a mim, mas Deus jamais será infiel. Jamais será como o homem que promete e não cumpre. Jamais ele vai esticar a mão e na hora que você esticar a mão para pegar na mão dele, ele vai puxar ela para não pegar na sua mão. Ele sempre estará com a mão erguida para a sua direção, esperando você tomar a decisão de segurar a mão dele e encarar uma vida de prosperidade, uma vida de triunfo.
Porque nós não vamos triunfar só para o sucesso humanamente visto, não, vamos triunfar sobre o pecado. Vamos triunfar sobre a carne, vamos triunfar sobre as paixões, vamos triunfar sobre aquilo que nos separa do amor de Cristo. Porque nós pecamos e estamos assim destituídos da glória de Cristo, destituídos da presença dele. Mas quando reconhecemos a nossa vida de pecado, quando nos arrependemos, quando entendemos o valor que a vida tem e fazemos a nossa reconciliação com ele, ele nos recebe de volta. Ele pega, deixa eu achar uma folhinha. Eu acho que eu tenho um aqui na Bíblia. Deixa eu ver qual. Isso aqui é a lembrança da viagem de Cuba. Ele pega a nossa cédula de dívida e faz assim, ó. Diante do inferno, diante dos demônios, diante do diabo e seus demônios, ele pega a nossa cédula de dívida e faz assim. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário, meu amigo, minha amiga, em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, 11 vai dizer assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Entregamos os nossos desejos mais obscuros para a cruz. Entregamos as nossas paixões mais doentias para a cruz. E temos a convicção de que o domingo da Páscoa sempre vai ter todos os dias em nossa vida. Hoje eu venci o desejo de xingar alguém. Nasci em Cristo de novo. Hoje eu venci o desejo de trair minha esposa. Não com outra mulher, mas acessando um site proibido. Porque na lei teria que ter o ato. Na lei teriam que encontrar fazendo. Mas na graça, olhar e pensar. Já fez. Hoje era o dia que eu queria amaldiçoar a vida daquela pessoa, mas eu consegui levar esse desejo para a cruz. É simples, irmão. Não é só aquelas coisas obscuras que você faz escondido ou que pensa em fazer escondido, não. É essas coisas claras. É mudar o nome das pessoas por apelidos pejorativos que destroem a integridade das pessoas. É levar um falso testemunho da pessoa. É caluniar a pessoa por algo que não é verdade. É denegrir a imagem de outro com mentiras, com sentimentos, com pensamentos facciosos. São essas coisas simples que vai gerar as grandes coisas. Porque quando você é possuído por essas coisas pequenininhas que todo mundo pratica todos os dias, daqui uns dias, essa sementinha vira uma pequena árvore que vai se tornar uma grande árvore. Daqui a pouco, você não tem nada de Deus para distribuir às pessoas. Você só tem coisas carnais para dar. Ou seja, alguém que está ocupando o banco na igreja, mas não vive em Cristo. Alguém que está no altar da igreja, cantando, pregando, ministrando, mas não pertence a Cristo. João, e Deus não vai fazer nada? Vai. Um dia eu e você nos apresentaremos diante do trono branco. Alguns para serem coroados eternamente. Outros para serem julgados e condenados para a eternidade no lugar de dor, sofrimento e angústia. Aonde você quer estar? Olha o que nós precisamos entender também. Que nós precisamos consagrar a nossa vida. Êxodo 32, 29 vai dizer assim: então disse Moisés: hoje fostes separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho e contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. 1 Crônicas 29, 5. Para as obras de ouro e para as obras de prata e para todas as obras dos artesãos, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Aí vamos lá para o Primeiro Testamento, no Novo Testamento, Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu e você precisamos entender isso. Esse corpo é a casa de Deus, é a morada de Deus. Se eu o destruo, eu destruo o lugar que Deus vai habitar, pois Ele não vai estar aqui do meu lado, aqui, ó. Não, Ele está aqui dentro. É a palavra de Deus que está dizendo que essa casa, ó, portanto, rogo-vos, ó, Ele está implorando, Ele fala assim, ó, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, eu suplico a vocês, eu insisto com vocês, apresentei, olha só, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É o nosso culto, é o vosso culto racional. Ei, Ele não está falando aqui para tu pegar teu corpo e machucá-lo. Eu vou machucar o meu corpo com drogas. Eu vou machucar o meu corpo picando ele com uma faca, carregando as marcas de uma doença, de um acesso destrutivo, porque, não, eu vou me ferir porque eu amo sentir a dor. Não, Ele está falando para você apresentar o seu corpo como sacrifício. Como é que eu vou apresentar esse corpo como sacrifício? Todos os dias que eu vencer a carne, eu estou sacrificando. Todos os dias que eu vencer as paixões, eu estou sacrificando. Todos os dias que eu disser não ao pecado, disser não aos desejos da minha carne, porque eu sou carne, eu vou ter desejos por isso, por aquilo, por falar poucas e boas para alguém, mas se eu orar a Deus e segurar minha boca, segurar minha língua, falar, não, tem misericórdia dele, Senhor, tem misericórdia dela, eu estou me sacrificando. Eu estou apresentando a Deus, eu estou consagrando o meu corpo, apresentando a Ele como um sacrifício vivo. Eu venci o poder de criticar, a vontade de xingar, a vontade de trair, a vontade de se drogar, a vontade de se embriagar. Eu venci hoje, amanhã é outra guerra, porque cada dia traz o seu mal. E Jesus, Ele nos diz assim, ó, viva o hoje, se preocupe com o hoje, vença hoje, que amanhã é outra coisa. Tem gente que está deixando de vencer hoje porque acha que não vai vencer. Amanhã vai continuar do mesmo jeito. Não, se você começar a ter o hábito de vencer o hoje, o amanhã você vai estar mais fortalecido. Deus não dá grandes guerras a pessoas que Ele não quer preparar. O deserto não é lugar de morte, é lugar de preparo. As portas fechadas, talvez foram Deus que fechou ela para você aprender a discernir a porta correta. Para Ele dar uma porta que ninguém vai se vangloriar sobre a sua vida. Não, Ele só está próximo porque foi eu que abri a porta para Ele. Não, Deus está querendo te dar a porta que é Ele que vai abrir. Olha só. Precisamos ter uma vida devocional. O maior problema hoje é que não queremos ter a nossa própria vida devocional. Porque não queremos aprender como faz, nós já queremos algo pronto. E quem me garante que esse algo pronto que eu compro, que esse algo pronto que eu adquiro através de um livro de devocional, através de algo que já está ali o texto, já está ali a compreensão daquele escritor. Não, Deus quer que você abra a sua Bíblia, pegue o texto, porque Ele vai revelar a compreensão que Ele quer que você tenha para aplicar na sua vida. O devocional que você está fazendo não é para você aplicar na vida de outro. É a maneira em que Deus está usando para te ter comunhão contigo. É a maneira que Ele está usando para aplicar a sua palavra na sua vida. Ele quer que você tenha a experiência de você abrir sua Bíblia, escolher um texto sagrado e meditar nesse texto, compreender esse texto e praticar esse texto. Precisamos ter uma vida devocional. Gênesis 28:16 vai dizer assim, ó: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, ó Senhor, está nesse lugar
Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Versículo 18 vai dizer: então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, ergueu ali uma coluna e derramou azeite em cima dela. É o exato momento em que Jacó está fugindo do seu irmão por ter tomado a bênção de forma sorrateira, né? Culpa da mãe. A mãe que preparou o engano todo, mas é Jacó que carrega o nome de enganador. Aí ele chega num lugar e está cansado e vai descansar, e nesse lugar ele tem um som, ele tem uma visão de uma escada que começa na terra e termina no céu. E um anjo fala malahim, não fala malahim, se fala malahim, a palavra hebraica para anjo, sobe e desce essa escada. E ele acorda e fala assim: meu Deus, verdadeiramente aqui é a casa de Deus. E ele unge aquele lugar. O que isso tem com vida devocional? Ele podia acordar apavorado e tudo, mas ele teve a compreensão de que lugar é aquele. A vida devocional vai te dar a compreensão do lugar que você está. Olha o que diz, olha o que os pais de Samuel fizeram. 1 Samuel 1,19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher e o Senhor lembrou dela. Quem lembra de Ana, estéril, que Penina zoava ela, humilhava ela e fazia um monte de coisa para ela? Todos os anos eles subiam para consagrar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, e um desses dias ela foi abençoada. E Deus deu a ela um grande homem de Deus, um grande profeta. Olha só a vida devocional no Novo Testamento. Vamos lá, Salmo 119, verso 147. Levanto-me antes da alva e clamo por socorro. Guardo com esperança a tua palavra. Está aqui o versículo chave para você entender o que é devocional e que hora que eu tenho que fazer ele. O salmista está falando aqui, olha o que o salmista está falando, gente. Levanto-me antes da alva, levanto bem cedo, antes do nascer do sol. Clamo por socorro. Aguardo com esperança a tua palavra. Lucas 2:37 vai dizer: era viúva e quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Atos 10:2 vai dizer: piedoso e temente a Deus com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. São homens que dava a sua primícia a Deus. O que é devocional, João? É dar a primícia do seu dia para Deus. Pronto, a palavra-chave é essa. Dar a primícia do seu dia a Deus. Antes de eu pegar o meu telefone e ver as notificações, peraí. Escovei os dentes, lavei o rosto. Quem tem o hábito de tomar banho, tomou seu banho. Senta na mesa, faz sua xícara de café. Escolhe o versículo, lê e espera com esperança. Eu aguardo com esperança a sua palavra. Entenda que a vida está na palavra. O recomeço está na palavra. A restauração está na palavra. A justiça está na palavra de Deus. Eita coisa maravilhosa! E precisamos ter uma vida mais profunda com Deus. Lucas 6,48 vai dizer assim: é semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Vida profunda, queridos, é uma vida de dedicação à sua palavra, dedicação às boas obras, dedicação a ser verdadeiramente essa nova criatura todos os dias. Não é fácil, não será fácil. Por isso que Deus, através da sua palavra, usa a palavra sacrifício, usa a palavra morte. É fácil morrer? É fácil sacrificar? Não é. Então não é fácil vencer todos os dias.
E nem todos os dias venceremos, mas temos que ter a convicção de que Deus renova suas misericórdias todos os dias. E que nós já conhecemos o caminho do perdão, da regeneração, da reconciliação em Cristo Jesus. Eu quero abençoar a sua vida com um salmo. E convidar você, curta, compartilhe. Na hora que essa live for postada lá, você vai lá e curte e deixa um amém, porque enquanto você só participa aqui, comenta aqui, não aparece lá. Mas depois que ela for postada, você vai lá, curte, compartilha lá no seu stories, ajuda a gente. É uma forma de você estar abençoando a vida de outras pessoas, que essa palavra vai chegar a outras pessoas, vai chegar a outro lugar. Não vai degrenir o teu perfil social, da rede social. Compartilha com outras pessoas, que as pessoas precisam aprender. Elas precisam ter compreensão que a vida é importante. A vida é importante. E se você tem um pedido de oração em especial, você manda no direct. Manda lá o pedido de oração, que nós vamos estar orando em nossos momentos de oração, apresentando na certeza e na convicção de que Deus já deu a vitória. Eu quero deixar para você o Salmo 25, o Salmo de Davi. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que triunfe sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti espero o dia todo. Lembra-te, ó Deus, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, segundo o teu amor. Lembra-te de mim por tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensina o caminho aos pecadores, guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança. Os seus testemunhos, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhe fará saber a sua aliança. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, pois estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando, e me aborrece com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois me refugio em ti. Guarda minha integridade e a retidão, porque espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Glória a Deus. Senhor, quero orar por essas pessoas, Pai. Declarar as suas bênçãos sobre elas. Cada pessoa que apareceu aqui, Pai. Marcelo, missionária Dani, Senhor. Giovanni, Marilza, JF General Service, Soares, Conceição, Paulo Jossi, muitas pessoas apareceram aqui. Eu quero colocar cada uma delas, Senhor. Eu posso não lembrar o nome de todas, mas o Senhor tem o nome de todas na palma da tua mão, Senhor. Eu coloco elas na tua presença, Senhor, e clamo, Senhor, pela vida delas, pedindo, Senhor, proteção,
pedindo ao Senhor que as guarde, que as proteja, que repreenda espírito de enfermidade agora. Se alguma delas estiver enferma, com dores, Senhor, e com enfermidade nos rins, no sangue, no coração, com problemas de coluna, que o Senhor venha nesta manhã com a cura, com a sanidade. Se elas estão passando por momentos de aflição, que o Senhor seja o Deus da paz na vida delas. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, o levantar, o sentar, o plantar, o colher dessas pessoas. Que o Senhor abençoe o fruto de suas mãos. Que o Senhor abençoe a cada uma delas, Pai. No nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e declaramos a bênção do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo sobre a sua vida. Compartilha e eu repito mais uma vez, siga os nossos perfis, siga o meu perfil aí no Instagram, abençoa a nossa vida, você não vai pagar nada, não vou te pedir pix, não vou te pedir oferta não, só compartilha com alguém essa oportunidade de ouvir essa ministração nessa manhã, ou de tarde ou de noite. Compartilha no teu histórico para alguém lá, dá um like. E você, sai daqui, vai lá, dá um like e deixa seu amém, se Deus falou com você nessa palavra. Tenha um bom sábado da aleluia e que a glória de Deus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus.